Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a grande honra de poder eternizar a história de uma grande história da nossa cidade e que daqui a algum tempo, não tão longe assim, terá a oportunidade de mudar outras histórias através da medicina. Lembrando sempre que o Resenha Cast é em oferecimento da Óticas Visão e, claro, do Examinare Laboratório. E como eu disse anteriormente, hoje tenho a incrível oportunidade de estar ao lado de Gisele Ferrari, ela que é acadêmica de medicina e com uma história muito incrível para ser contada. E ela está no lugar certo. Gisele, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gustavo. Eu que agradeço pela oportunidade. Tamo junto, Gisele. Para começar nosso bate-papo, antes da gente poder entrar no que você faz com maestria dentro da faculdade, contar toda a sua trajetória acadêmica, nós sabemos, Gisele, que o assunto saúde mental ele ganhou corpo na sociedade muito por conta de tudo aquilo que nós vivemos a partir de 2020. Até o final de 2021. Me refiro, claro, à pandemia. E eu costumo brincar, mas com um tom de seriedade, que existe o assunto saúde mental no mundo todo. Mas vamos se atentar ao Brasil, tá? Pré-pandemia e pós-pandemia. Já vista que depois de 2020 é perceptível o corpo, a abrangência que profissionais que cuidam da mente ganharam na sociedade. Médicos, psiquiatras, psicólogos, então nem se fala, terapeutas, enfim. Feito essa pequena introdução, como está a Gisele Ferrari mentalmente falando neste ano de 2025? Mentalmente, eu digo que eu estou em paz. Em paz, no sentido assim, estou conseguindo levar a vida com mais leveza. Porque se a gente ficar pensando muito, né, a gente não consegue evoluir na nossa trajetória. Sim. Também tem com a ajuda de terapia, com psicólogo, né? Porque sozinho não vá, né? Você precisa estar desabafando com alguém para discutir isso dia a dia, né? Seu dia a dia. Sobre a pandemia, qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua vida? Aquele tipo de legado ou lição que você levará para sempre consigo? Por toda a vida. O legado que ele me deixou, eu acho que foi superação. Superação desse, igual eu sempre falo que é um novo mundo. Né? Sim. A gente mudou, né? As pessoas mudaram muito e acho que foi uma superação para todos nós ter conseguido ultrapassar essa parte aí. Como era a Gisele Ferrari nos tempos de Colégio Simval, Duque de Caxias? Pela risada dela, eu acho que ela era bagunceira, mas vamos saber agora. Como era a Gisele nesses tempos de escola? Não tinha nada de bagunceira. Claro que ela ia falar isso, brincadeira. É verdade. Pelo contrário, era uma menina muito tímida. Sim. Muito chorona. O professor não podia, no Simval, principalmente, a professora não podia olhar para mim, que já a lágrima saía. Achava que estava com raiva, né, de mim. Sim. Mas de bagunceira não tinha nada. E nós sabemos que o tempo de escola ele é muito nostálgico porque é um tempo que não volta, literalmente. Né? Eu falo com toda criança, às vezes que eu moro lá no condomínio, que eu tenho alguma intimidade com os pais, fico brincando de jogar bola, ou até com meninas também. Eu brinco quando eles estão indo pra escola. Eu falo, vai, aproveita, brinca o que tem que brincar, bagunça o que tem que bagunçar, porque isso que vocês estão vivendo agora não vai voltar lá na frente. E esse é um dos principais motivos que fazem o tempo da nossa vida dentro da escola ser um tempo único, inesquecível. Além de outras situações, por exemplo, no tempo de escola, a nossa única preocupação era qual? Passar de ano. Era a única preocupação que a gente tinha na vida. Diferentemente do que acontece hoje em dia na vida adulta. Sobre o período escolar. Você que mora fora, mas que vem aqui em Governador Valadares de vez em quando. Visitar família, amigos. Mas por um acaso, algum dia, não sei se isso já aconteceu, tá? Mas se não tiver acontecido,
Imaginando que você passe hoje em frente a uma das escolas que você estudou aqui em Governador Valadares. Qual é a grande lembrança que virá ou que já veio, se é que você já passou em frente a uma das escolas que você estudou depois do período escolar, obviamente, que vem na sua cabeça, na hora? Na hora, os amigos. Com certeza, os amigos que eu fiz nessa época. Sobre o período escolar, tem uma outra característica muito latente e que marca a vida de todos nós, que são os mestres, os professores. Uhum. Qual é o professor ou professora da sua vida? E por quê? Você fala da Tempo escolar. escolar. A professora Elza, de matemática. Era brava, matemática, você é brava. E a minha professora, que foi do 3º ano do primário, que foi a Débora, tia Débora. Por que elas te marcaram? Porque era uma pessoa muito carinhosa. Ela era muito carinhosa com a gente. Tinha muita empatia. Se preocupava com o nosso bem-estar. Que legal, que legal. Sobre a sua vida, ela é uma vida de idas e voltas, no sentido de pertencer a certos lugares que você teve a oportunidade de viver e conviver. E imagino eu que isso te deu uma bagagem cultural muito interessante. Além, claro, de toda a experiência pessoal. E você tem uma passagem em Portugal. Uhum. Como se deu isso da Gisele Ferrari, estudante aqui em Governador Valadares, depois chegou a passar também por Uberlândia, e que já se viu em Portugal, no velho continente? Como é que se deu essa passagem e o porquê disso? Então, eu sempre tive vontade de conhecer outros países, né? Conhecer novas culturas. E se deu porque eu conheci meu marido. Eu me casei com um português. Sim. E lá construí a minha vida. Tive meu filho e amei lá. É um país muito calmo, o clima. E foi isso. Acho que foi mais por isso mesmo, de tentar conhecer, né? Ter outras oportunidades de trabalho. Eu gosto muito de conversar com pessoas que já tiveram a oportunidade de morar fora, sobretudo, não somente aqui em países da América, mas principalmente países europeus, porque é um outro mundo, literalmente, principalmente se tratando de Brasil. O quão transformada você ficou morando em outro continente, morando na Europa, morando em Portugal? O que essa vivência, esse tempo de moradia em Portugal te deu de bagagem cultural e de bagagem pessoal enquanto mulher? Maturidade, evolução. Muita maturidade e evolução em todos os sentidos. Nós sabemos que muitos brasileiros estão indo para Portugal em busca de novas oportunidades e de melhoria de vida. E sair de um país e ir para outro, embora a língua se pareça muito, obviamente, é um desafio, porque você tem que se ambientar a um contexto totalmente diferente. Você que já esteve lá, logo pode falar com propriedade acerca do país lusitano. Qual é a grande dica que você pode dar para quem está saindo de Governador Valadares agora e quer ganhar a vida em Portugal, independentemente da área profissional em que for atuar? A dica é você ter, assim, principalmente uma pessoa que te acolha lá, te receba, te ajude a indicar aonde você tem que procurar os principais documentos para legalizar, um trabalho. Eu acho que o fundamental é ter uma pessoa que te acolha lá. Isso eu acho que é imprescindível para você ter um sucesso, para onde você deve seguir. Porque imigrar não é fácil. Não é para qualquer um. Você tem que ter muita garra, muita coragem, resiliência para aguentar estar em outro país, porque é outra cultura, a gente está acostumado. Aqui com o Brasil, lá a cultura é completamente diferente. Os portugueses são diferentes, o modo de lidar, deles conversarem, né? Até deles conversarem. Eles conversam meio brutalhados, mas não é que eles são brutalhados. Sim. É a maneira deles de interagir com vocês, com a gente, né? No caso. Qual que é o maior desafio de um brasileiro, pelo menos inicialmente, morando em Portugal?
que você sentiu na pele ou que você já ouviu de outras pessoas esse tipo de relato em questão de ser um desafio morar em Portugal, pelo menos ainda mais na fase inicial? A legalização, é difícil você legalizar. E um pouco da xenofobia, né? Tem o português, infelizmente, eles têm com preconceito com nós brasileiros. Eles têm essa rixa. Tem, lógico que não generalizando, claro, né? Claro. Mas, infelizmente, principalmente com as mulheres, nós mulheres é que mais sofremos, né? As brasileiras. Somos muito... as portuguesas não nos olham com bons olhos. Não nos olham. Elas acham que nós estamos lá para roubar o marido delas, que estamos indo lá para prostituir. Então, isso é bem chato, bem constrangedor demais. Acima de tudo. Em relação a esse período seu no Velho Continente, e mediante tudo que você teve de bagagem, quando o nome Portugal vem na sua cabeça, qual é a palavra que vem na sua mente em relação a tudo que você viveu e passou nesse país? Nossa. Isso aí foi... A palavra foi um amor, um grande amor vivido. É um amor que eu não sei nem... Não tem palavras para descrever o que eu vivi lá. Sobre a Gisele Ferrari, que um dia já morou em Portugal, virou mãe e que hoje se encontra já na parte final da formação como acadêmica de medicina. Mas antes de a gente poder chegar no que você vive em pleno 2025, obviamente que temos que voltar algumas casinhas da nossa conversa para poder saber o seguinte: por que a medicina na sua vida? De onde que veio esse desejo? De onde veio essa intenção da realização de um sonho que é para lá de especial, afinal de contas, ser médico, independentemente da área em que você possa atuar ou possa estar atuando, é, acima de tudo, salvar vidas, transformar histórias. De onde que veio essa ideia de cursar medicina? Então, essa ideia já veio da minha juventude, desde a adolescência. Mas Deus me levou para outros caminhos, né? Que foi Portugal, Sim. né? E tudo na vida da gente tem um propósito. Então, quando eu digo propósito, quando Deus me caminhou para outros caminhos, eu digo que hoje eu entendo que não era o tempo, o meu tempo era diferente, foi no tempo de Deus. Sim. Então, não foi um atraso na minha vida de cursar a medicina agora. Foi o tempo que ele me proporcionou. Eu precisava dessa ida para lá, para um amadurecimento, uma evolução, para depois chegar no tempo certo de Deus, que foi esse momento. Como foi o seu início na faculdade de medicina? Foi desesperador. Gostei da sinceridade. Na ponta da língua. Desesperador porque imagina uma mulher da minha idade, com 40, na época eu estava com 43 anos, quando ingressei, com mais de 20 anos sem pegar no livro, caiu de paraquedas dentro de uma faculdade. Só beber um pouquinho de Por água. favor, fique extremamente à vontade. Aí caí dentro da faculdade, muito tempo sem estudar. Foi assim, o sonho que às vezes parecia que tinha virado meu maior pesadelo. Porque eu tinha o sonho, mas a gente só sente quando está vivendo na pele. Sim. Então, ali, os primeiros períodos foi muito choro. Eu tenho 1,70 m, fui para 49 quilos. Pesar 49 quilos. Me senti a pessoa mais burra, a mais incapacitada, que tinha menos capacidade, porque eu estava vivendo com pessoas jovens. Sim. Que tinham acabado de sair do ensino médio, né, com a cabeça fresca, sem preocupação, sem as mazelas que a vida nos dá, né? E via que ela ficava me comparando, né, como é que eles pegavam rápido, aprendia aquilo muito rápido, e eu tinha que ficar, enquanto eles aprendiam em uma semana, eu tinha que
parar um mês para estar vendo e revisando. Então, foi assim, eu digo que foi desesperador, porque eu também não sabia como estudar, né? A maneira certa de estudar ali. E tive muita crise de ansiedade. E me senti assim, lá embaixo. Me senti assim, gente, eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo? Se eu sou muito burra, o que eu tô fazendo aqui? Mas fui conseguindo, né? Fui evoluindo. Sim. E foi assim. Hoje, você já não vive mais essa situação que você viveu outrora, no início da sua inserção no curso de medicina. Para você começar a se adaptar, para você começar a ter uma facilidade maior em relação ao que já foi uma dificuldade, como você mesmo disse. Como é que foi esse processo para você poder se estabelecer e, de fato, ficar mais tranquila em relação a algo que estava ali na sua frente, que significava e significa até hoje a realização de um sonho? Como é que foi esse processo? O processo foi com a ajuda de amigos, professores, que eu tenho um professor na Unig que ele é assim, uma pessoa fora do normal, assim, de empatia, de ajudar. Tive muita ajuda dele. E também comecei a pegar aula particular, fiz psicólogo, e assim foi conseguindo, me adaptando e aprendendo como que eu deveria ir estudando, sabendo o normal, como o nosso organismo, né, fisiologicamente, para você depois aprender a patologia. Então, foi nesse trajeto que eu fui aprendendo e aí evoluindo nessa trajetória. Pensando na convivência, eu me recordo, doutora... já tô chamando de doutora, tá vendo? Mas será uma futura doutora. Eu me recordo, Gisele, que quando eu saí do ensino médio e fui para a faculdade, isso é 2014 e início de 2015. Eu costumo dizer que a minha primeira semana de faculdade foi uma das piores semanas da minha vida, porque eu me vi num novo mundo. Exatamente. Que eu jamais tinha, né, estado. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção, negativamente, mas que depois virou algo positivo, foi a convivência com pessoas que vivem, e que viviam na época, obviamente, realidades totalmente distintas da qual eu vivia. E transportando toda essa minha vivência para o que você viveu, sobretudo no início da sua jornada como acadêmica de medicina, imagino eu que você deva ter passado por esse processo ou por essa situação de estar num ambiente onde existiam ali pessoas que saíram e que viviam realidades totalmente antagônicas da qual você estava acostumada e que você vivia. Logo, precisou ter ali um processo de adaptação em relação ao meio no qual você estava inserida. Como é que foi esse processo de adaptação, de convivência com os seus colegas de turma? Olha, foi muito bom. Eu tive muito apoio deles. Muito, muito, muito. Porque a gente na medicina, como é um curso muito intenso, que exige muito da gente, a gente se une muito. Principalmente em época de prova. Sim. O pessoal ia lá para casa para a gente estudar. Então, tinha essa união. Sim. É isso que faz a gente se adaptar melhor, né? Essa união que um dá ao outro dica, de prova, esse certo professor focou muito isso na aula, pode ser que seja uma questão de prova. Então, foi assim que eu fui conseguindo me adaptar, foi com a ajuda foi em conjunto, né, ali em tudo. Qual é a maior mentira que as pessoas falam acerca da vivência de um estudante de medicina, que você escuta muitas pessoas falando, que você já ouviu muito, mas com a sua experiência e bagagem, vivendo atualmente o que você vive dentro da faculdade de medicina, você pode afirmar que de fato é uma mentira que as pessoas que estão fora do meio acham que é uma verdade? Eu acho que as pessoas de fora veem a medicina muito como como é que eu vou dizer que a palavra... Glamourizado? Isso, muito glamour. Mas não tem nada de glamour. Tem muito choro e ranger de dente.
É onde filho chora e pai e mãe não vê. Não tem nada de glamour. Isso é uma mentira, com certeza. Aí pensam assim, por exemplo, eu estudo numa escola, numa faculdade particular, né? Pensam que todo mundo lá tem dinheiro, né? Porque a mensalidade é bem alta. Mas você vai ver, mais da metade da sala estão ali pagando a faculdade com muita dificuldade, com muito, né? Com a ajuda das pessoas. Sim. E assim a gente vai seguindo. Mas de glamour, lógico que tem as pessoas que têm mais condição, mas glamour... Quando você está lá dentro, não tem glamour nenhum. Não tem nada disso. Pensando atualmente no que você vive, já estabilizada, já estando inserida num contexto totalmente diferente do qual você vivia e viveu no início da sua jornada como acadêmica de medicina, você já se encontra, querendo ou não, na parte final do curso. Como é que tem sido? Como são esses períodos pré-formatura em relação mesmo ao preparo que vocês, estudantes, já estão tendo para lidar com a vida de médico pós-formação? Olha, o preparo é assim, a gente nunca acha que tá preparado, né? A gente tem sempre aquele medo, eu não vou conseguir, eu não vou saber, eu não vou dar conta. A gente tá constantemente em evolução, em aprendizado. Mas, assim, a nível de preparação, a gente nunca vai estar totalmente preparado. Vai ser só mesmo com a prática ali no trabalho, com a convivência, né, com a relação médico-paciente, que você vai adquirindo mais a prática, né, consolidando ali. Sobre a prática, eu percebo, tendo algumas pessoas próximas, tanto na família, em casais de amigos, e acompanhando nas redes sociais, pessoas que às vezes eu não conheço, mas têm ali um certo contato pelas redes sociais, que já nos períodos finais vocês já começam a ter um período de experiência com a parte prática, fazendo os estágios. Ah, sim, você diz do internato, sim. Né? Assim, sim. Nos hospitais. Sim. Como é que funciona essa parte? E qual a importância disso? Porque já serve como uma experiência muito grande em relação a algo que vocês vão viver no futuro já formados. Então, é o que eu estou vivendo agora, né? Que são os 4 últimos períodos, né? A gente tem já essa prática, né, de médico, né? Você consegue estar ali consultando, fazendo um exame físico mais minucioso, fazendo a conduta. Essa, para mim, é a melhor parte do nível acadêmico, né? Porque aí você está colocando mesmo, né, a mão na massa. Mas, assim, é muito bom. Você consegue colocar a teoria, né? Na prática, você começa a ter aquele raciocínio clínico, né? Sim. Começa a entender e ver o paciente ali como um todo. Não ver, né? Que eu digo, a gente não olha só o paciente, só a doença. Tenta entender o que tem atrás daquele paciente, que aquele paciente é um ser humano, que ele não é um diagnóstico. Ele tem um diagnóstico, né? Então, a gente, nesse momento de prática, tem sido muito bom para a gente ver tudo que nós aprendemos, né, na teoria. É um momento muito importante. Está sendo muito bom. Quando você disse anteriormente, em uma das suas últimas falas, que ter entrado no curso de medicina na fase em que você se encontrava de vida era um despertar de algo que você já tinha na sua infância, na sua pré-adolescência, na sua adolescência. Ou seja, era um desejo que estava dentro do seu coração de ser realizado e exposto para fora desde os primórdios da sua vida. E, Gisele, existem momentos na nossa vida que são uma espécie de momentos de confirmações acerca daquilo que a gente pensa, tem em mente e em ideia na cabeça, só que só vivendo aquele momento, aquele período, você acaba tendo a confirmação através de um dia, de uma conversa,
de uma noite ruim, de uma conversa com um professor, e aí já entrando no seu nicho, né, como acadêmica de medicina, que serve mesmo como momento de que você chega em casa e fala, nossa, é isso que eu quero pro resto da minha vida, pro resto dos meus dias aqui na Terra. Existiu esse momento em que, através de uma aula, com uma conversa com o professor, através de alguma atividade, ou de um bom resultado na prova, ou já no internato, você chegou em casa e falou assim, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Teve esse dia? Teve. Com certeza teve esse dia. Qual foi o que aconteceu nesse dia para ser uma espécie de confirmação? Foi num dia, na prática agora, eu fui retirar a ponto de um paciente que tinha feito uma cirurgia de mão. E ele estava assim muito nervoso, ansioso, preocupado. E eu notei que ele estava sentindo dor, né, ao retirar o ponto. E eu notei aquilo, né? E fui conversando com ele, tentando acalmar, procurando saber da vida dele, né? O que tinha acontecido. E nisso ele foi acalmando. E no final que terminou, o olhar dele para mim. O olhar de gratidão. E eu pensei, esse olhar de gratidão, esse poder ajudar o paciente, ver ele como um todo, foi que realmente eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Porque você ajudar uma pessoa, tentar melhorar a qualidade de vida dela, é o melhor, para mim é o melhor reconhecimento que eu posso ter da minha vida. É esse, é o poder conseguir melhorar aquela pessoa, amenizar a dor dela. Para mim, foi aí que eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Já pensando no futuro, nós sabemos que dentro da medicina existem vários subgêneros em relação à questão de nichos em que você pode atuar. Já tem alguma especialidade que já te chamou mais a atenção ou que tem chamado a sua atenção e que você pensa em seguir carreira na especialidade X, Y, Z? Então, eu penso muito em cardio, né? Gosto muito de ficar vendo eletro, o do ciclo cardíaco, com essas coisas todas. Assim, isso me chama muita atenção. Muita atenção da causa da doença, o que leva um infarto, né? IAM. Gosto muito dessa parte. Gosto muito e espero, né, ter a oportunidade de conseguir concluir essa especialidade. Olha como, de fato, e não duvidando do que você falou, claro, obviamente que não, mas, como você mesma disse, ser médica é um sonho de criança. Você sempre teve. E talvez essa afirmação que eu fiz agora há pouco foi reforçada através do que você acabou de falar em relação à especialidade que você quer seguir. Por quê? Simplesmente você almeja seguir carreira na especialidade que tem o objetivo maior de cuidar do órgão mais importante da vida humana, que é o coração. E tudo isso que eu acabei de falar só corrobora com a tese de que vocês médicos, ou futuros médicos, enquanto médicos, enquanto diplomados, terão para o resto das suas vidas a incumbência principal salvar vidas através da medicina. E, de fato, independentemente do segmento em que o médico atue, esse é o propósito de qualquer médico. Seja o médico psiquiatra, ainda mais nos tempos atuais, seja o médico cardiologista, seja o nutrólogo, enfim. O propósito principal de um médico é salvar vidas. Sobre salvar vidas, transformar vidas, o que significa isso para você e o que você almeja sendo médica, principalmente caso você seja médica, cardiologista? Vai ser que realmente que eu consegui chegar aonde eu sempre sonhei, né? Conseguindo salvar, tentando, né, conseguir salvar aquela vida, porque que é isso que a gente busca, né?
é amenizar a dor do paciente, não só porque nesse paciente ele é um pai, ele é um filho, Sim. ou ele é uma mãe, ou é uma filha, né? E não só ele, mas a família daquela pessoa, né? A vida toda dele ali. Então vai ser realmente que eu vou poder falar assim, eu consegui chegar até aqui. Como é morar no Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro? Nós sabemos que é um estado desejado por muitos, né, de se tornar uma morada, independentemente da cidade, seja na capital ou no interior. Você vive essa experiência atualmente? Como é que é? Não, eu tô ali no interior, né, como você mesmo disse. Então é muito parecido aqui com o Governador Valadares. Então tá em casa. Até o sotaque não tem diferença nenhuma, assim. Você conversa com itaperunense, é a mesma coisa que está conversando aqui com um valadarense. Sim. Eles não são tão, assim, como eu digo, acolhedores, como mineiro é acolhedor, né? Não tem povo igual, né, como diria. Igual o mineiro, tem tempo, já tinha tempo que eu não vinha aqui em Valadares, eu senti essa diferença aqui. Sim. Desse acolhimento, dessa coisa. Mas, tirando isso, o calor lá também é igual. Ou é pior, eu digo que é pior, né? Sim. Mas é muito bom estar lá, assim, e eu gosto. Qual é o grande sonho que você já realizou na sua vida? O grande sonho que eu já realizei foi ter viajado, conhecido vários países. Sempre sonhei em conhecer, né, outros lugares, outras culturas. E isso ninguém vai me tirar, né? Sim. Foi ter tido a oportunidade de ter viajado bastante, graças a Deus. Qual é o grande sonho que você almeja realizar na medicina? Conseguir manter a empatia, principalmente, não deixar endurecer, não amenizar a dor do paciente ou do familiar. Isso é meu maior sonho. Não conseguir mudar essa minha essência, continuar sendo o que eu sou. A nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante, Gisele, é que, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, na nossa vida enquanto seres humanos, nas nossas vidas enquanto seres humanos, nós sabemos que nós temos a oportunidade, e quem nos concede isso, é claro, Deus, de fazer com que possamos ser os autores das páginas dos livros das nossas vidas. O que eu quero dizer? Todo dia a gente escreve uma página, quando a gente acorda, do livro da nossa vida. Hoje, dia 23 de dezembro de 2025, você está escrevendo, e continuará escrevendo durante todo o dia, uma página do livro da sua vida. Uhum. Só que, assim como nos livros, a nossa vida também é feita de capítulos. Sim. Que são situações maiores até mesmo do que as páginas dos livros. Porque o capítulo pode ser um dia, pode ser um momento, pode ser um período, pode ser um ano, pode ser um mês. Mas, acima de tudo, ele pode ser uma pessoa que é única, marcante e especial na nossa vida. Independentemente de quem seja. No grau familiar ou na relação de amizade. E você tem uma pessoa que mudou a sua história de vida aqui na Terra e que tenho certeza que é única dentro da sua história de vida. No livro da sua vida, como você classificaria e o que você tem para falar sobre o peso, positivamente falando, obviamente, do nome Alexandre na sua história de vida enquanto mulher? É o compromisso que eu tenho com o futuro e, acima de tudo, o amor incondicional que eu tenho por ele. Ele que me dá a força de prosseguir, de continuar caminhando. É por ele que eu vivo. Principalmente por ele que eu vivo cada dia. O que é ser mãe para você? Ser mãe é uma dádiva de Deus. É um amor, é renúncia,
tem renúncia também, né? E é a melhor coisa que tem. É assim, é um amor inexplicável. Ser mãe é muito bom e eu agradeço muito a Deus por ter me dado o Alexandre. Quantos anos ele tem? Ele tem 16 anos. Ao longo desses 16 anos de vida do Alexandre aqui na Terra, e de convivência, obviamente, com você, qual foi o grande momento que você, claro, já viveu milhares de momentos, mas qual foi aquele momento que, independentemente do dia, do horário, do mês, enfim, você se recorda com muito carinho? Pode ter sido uma conversa, pode ter sido um dia ruim dele, que ele confessou algo pra você e que você, como mãe, o aconselhou da melhor forma possível. Enfim, qual foi o grande momento que você já viveu com o Alexandre ao longo desses 16 anos dele aqui na Terra? Um momento que eu nunca esqueço foi numa dessas crises minhas na faculdade, quando eu disse que eu era burra, era totalmente incapaz, e ele virou assim: mãe, você não é burra, você é inteligente. E isso foi o que me marcou muito, a percepção dele e ele me dando força para continuar. Fora isso, tem muitas coisas, mas isso eu não consigo esquecer, essa palavra que ele me deu nesse momento. Marcou muito a minha vida. Daqui a 10 anos, na verdade, melhor dizendo, aonde e como você quer estar na sua vida? Seja como profissional, seja como mãe. Daqui a 10 anos, onde que eu quero estar? Aí é com Deus. Porque eu ainda não tenho certeza aonde eu quero ficar. Se eu quero ficar aqui, no Brasil, se eu quero voltar para Portugal. Então tá entregue lá com o Papai do Céu. Ele que vai me direcionar como ele tem me direcionado até hoje. Então não tenho como te afirmar ainda com certeza onde eu vou estar. O que a Gisele Ferrari de 2015 falaria para Gisele Ferrari de 2025? Tenha paciência. Paciência. Como eu disse anteriormente, na nossa vida nós temos inúmeros capítulos. Bons e ruins. Porque assim como nos livros propriamente ditos, nós sabemos que existem capítulos bons, contando histórias maravilhosas, e capítulos não tão positivos assim. Uhum. E é assim também a nossa vida. Eu costumo dizer que na nossa vida, se a gente parar pra pensar, a gente mais perde do que ganha. É assim no futebol, por exemplo. Tem o Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Mesmo ele sendo o maior clube do mundo, tendo inúmeras conquistas, ele mais perdeu do que ganhou. Uhum. E na nossa vida, nós sabemos que a gente mais perde do que ganha. Em várias searas. Sobretudo na vida profissional, pessoal. E é por isso que a gente comemora tanto as nossas vitórias, independentemente do que seja. Se é um bem material ou se é algo não material, podemos dizer assim. No livro da vida da Gisele Ferrari, qual é o capítulo mais triste? E o que você fez ou está fazendo para amenizar a dor que esse capítulo gerou? Com certeza foi o falecimento do meu marido. Ele faleceu com câncer de pulmão. E o que eu tenho feito para amenizar essa dor é o estudo. Conseguido entrar na faculdade, né? Consegui concretizar esse sonho que vinha desde muitos anos. Com certeza esse momento foi muito duro, porque eu vi o sofrimento dele, eu vi ele definhando e foi, com certeza, foi isso. Você já perdeu e sabe o que é perder um grande amor. E às vezes a gente vê hoje em dia na rua um casal
tá começando a namorar agora, independentemente da idade, ou casais que já têm um certo tempo de casados, podemos dizer assim, 20, 30, 40 anos. E é lindo, né, você ver um grande amor sendo vivido. Tanto do parceiro para com a parceira e da parceira para com o parceiro. Só que a gente sabe que a nossa vida, às vezes, situações acontecem de forma totalmente inesperada e que a gente não imagina, mas, acima de tudo, não quer que aconteça. Mas, infelizmente, isso aconteceu com você. Como eu disse anteriormente, você viveu um grande amor. Uhum. O que foi esse grande amor na sua história de vida? Ele foi meu porto seguro. Ele foi meu companheiro. Ele foi a base de muita coisa. Muita, e assim, foi um parceiro espetacular. Um marido muito presente. Ele era aquele homem assim, deixa que eu resolvo. Não se preocupe que eu vou resolver. Vai ficar tudo bem. Então, lógico que ele tinha, eu tô falando aqui só as qualidades, assim, lógico que ele tinha seus defeitos. Sim. Mas foi uma pessoa que eu não tenho coragem de falar mal dele. Mesmo sabendo os defeitos dele. Foi um amor muito lindo. Muito lindo. Eu não sei se eu ainda vou encontrar uma pessoa que substitua ele no meu coração. Porque ele foi... Mas eu que morri para ele. Mas para mim ele continua vivo aqui dentro do meu coração. E na minha memória. Ele está vivo dentro de mim. Se ao invés dessa pessoa que vos fala agora, estivesse ele, o que você falaria para ele? Eu falaria com ele... Me perdoe por não ter sido uma melhor esposa. Eu te amo. E você vai estar comigo até o dia que eu fechar os meus olhos. Falando sobre memórias, nós sabemos que Governador Valadares é uma cidade que, assim como as outras, obviamente, mas se atenda ao que a gente vive aqui, para quem conhece Valadares, nós sabemos que existem vários bairros que são icônicos da nossa história. Uhum. Não somente na nossa história pessoal, mas acima de tudo na história da cidade. E você teve a oportunidade de viver a infância no Vila Isa, que é um dos bairros para lá de especiais para a história da nossa cidade. Sim, sim. Quem é de Valadares e que mora fora e já está há um tempo fora... sabe, se alguém perguntar, fala 5 bairros em Valadares. Mesmo ela não tendo morado nesse bairro, não tendo relação nenhuma, vai falar Vila Isa. Eu tenho quase certeza, porque né? é um bairro histórico para nossa cidade, por inúmeras razões. Quais são as lembranças que você tem, sobretudo do seu tempo de infância, pré-adolescência, do Vila Isa? Era o ET Clube, que eu Que existe vivia até lá. hoje, né? Até hoje. Era a gente poder brincar na rua, brincando de queimada, de pula corda, do elástico. Aquela época, assim, foi assim, maravilhosa, foi muito marcante. A nossa época, nós que somos da geração, né, 40, 50, já tivemos uma infância maravilhosa. Né? Daquela de a gente poder ficar na rua até tarde, quer dizer, escurecia, a gente sabia que tinha que voltar para casa. Não tinha esse perigo, né? Medo de ser sequestrado, aquela coisa. Então, foi assim... Era uma infância com liberdade, né? Sem libertinagem. Foi isso. E o Vila Isa foi isso tudo. Já era grande igual é hoje, né? E que tem valorizado bastante, não só a cidade de Valadares, mas assim como o próprio bairro, né? Tem se valorizado bastante com inúmeros empreendimentos, casas, enfim, um bairro histórico para nossa cidade. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Sim. Itaperuna. Itaperuna.
Itaperuana. Eu digo chance. Deus. Tudo. Vida. Vida. A vida é o tempo. Portugal. Portugal. Como é que eu vou definir Portugal? Um momento. Governador Valadares. Foi a história. Alexandre. Alexandre pai ou filho? Porque os dois chamavam... Pode ser os dois. Vamos pro filho, então. O Alexandre é vida. Alexandre pai. Também foi outra vida. Amizade. Essencial. Quando eu falo o termo amizade, qual o nome que vem na sua cabeça? Tirando familiares. O nome da pessoa? Enogalton. Gisele Ferrari. Gisele Ferrari, eu digo que resiliência. Agora é o jogo das palavras. É o jogo do subestimado e do superestimado, melhor dizendo. Superestimado é aquilo que você pode até gostar, só que na sua visão é muito superestimado para as pessoas. No qual sentido? As pessoas superestimam. Você pode até gostar. Uhum. Mas você fala, não, eu gosto, mas não é pra isso tudo. E se a gente parar pra pensar, isso vale pra vida toda, pra qualquer coisa. E o subestimado é aquilo que você gosta, mas você vê que muita gente não gosta, e você para e pensa, gente, como é que pode não gostar de tal coisa? Uhum. Isso vale pra comida, bebida, música, restaurante, bar, enfim. Podemos ir? Uhum. Me fale uma comida superestimada, aquela que você não gosta de jeito nenhum e você vê que muita gente ama, ou às vezes você pode até gostar, mas não é o que as pessoas acham que é. Ai, uma comida assim, deixa eu pensar que eu gosto de tudo. Deixa eu pensar aqui. Talvez um frango frango caipira. Não é muito sua praia. Não. Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não, superestimada, que você não bebe de jeito nenhum. Cerveja. Não gosta de cerveja? Não. Nada? Rico gosta de caipirinha, de drink. Tá certo. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical. Superestimado ou superestimada? Você não escuta de jeito nenhum. Pode ter show aqui que todas as amigas vão, mas você não vai de jeito nenhum. Ixi, menina, agora você me pegou porque eu nunca fui, assim, adepta à música. Eu nunca importei, assim, com música, né? E então, aí, eu vou te falar que eu não vou poder te responder, Sim. Porque realmente eu não tenho, assim, banda que eu acompanho, que eu nunca fui ligada a isso. Peço perdão nessa parte. Não, relaxa. O que as pessoas superestimam demais na vida? Dão muito valor quando, na sua visão, você acha que não deveria ser o mais importante? Eu acho que a futilidade. Futilidade é muito aquela coisa de ostentação. O ostentar. Agora é o contrário. Me fale uma bebida subestimada. Aquela que você gosta. Você vê que muita gente não gosta. Mas você fala assim, gente, como é que pode não gostar de tal coisa? Pra mim, é meu espumante, é minha champanhe, Uau! meu prosecco. Eu tenho isso, não adianta. Tem muita gente que não gosta, né? Já vi muita gente falando que não gosta Sim. de jeito nenhum, mas... Me vale uma comida subestimada, aquela que você vai num barzinho, você pede, tanto lá no Rio, aqui em Valadares, ou pede pra sua mãe fazer, enfim, que muita gente não gosta, só você vai comer. É aquilo que você pode ficar tranquilo que só você vai comer, que muita gente não vai comer, e você pode ficar tranquilo que só vai ser pra você. Ixi.
Talvez o sushi, eu falo sushi. Comida japonesa. Sushi. Realmente. Muita gente gosta hoje em dia. Sim, né? mas. Tá na moda. Mas tem muita gente que não. Na minha família, minha mãe não vai comer de jeito nenhum. Uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, subestimado, que você gosta e você vê que às vezes muitas pessoas gostam, mas não tem o reconhecimento que você acha que deveria ser dado pra essa banda ou pra esse cantor, independentemente do gênero. Eu gosto do Skank. É uma banda que eu sempre gostei. Mineira, né? Mineira, né? Gostar, né? O que as pessoas subestimam demais na vida? Aquilo que você vê que deveria ser dada uma devida importância, que você vê que as pessoas não dão importância, mas que na sua visão deveria ser importante. Eu vejo a empatia, a falta de empatia, com certeza. Defina a sua vida com uma palavra. Coragem. Defina a sua história de vida com uma frase. Uma frase. Deixa eu pensar agora, você me pegou uma frase. Pode ser um versículo bíblico, fique à vontade. Gosto daquela passagem na Bíblia, em Eclesiastes 3, que fala, não sei de todo, mas fala que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Tempo de chorar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. E eu acho que essa parte da Bíblia condiz muito com a minha vida. Que tudo teve o seu tempo e o seu propósito. Defina essa conversa com uma palavra. Uma palavra. Pode ser uma frase também, fique à vontade. Pra você eu deixo. Uma experiência maravilhosa. Uau, muito obrigado. E foi pra lá de especial e maravilhoso ter contado com a sua presença aqui nesse episódio, né? E eu fico muito feliz quando às vezes existem alguns obstáculos pra gente poder estar marcando com algum entrevistado ou entrevistada, como foi o seu caso, né? Pelo fato de morar fora, de não estar sempre presente aqui. Mas desde o primeiro contato você foi super solícita e deu tudo certinho, fez questão de me avisar que estaria aqui. E foi uma honra, muito obrigado por toda a atenção concedida a mim. Sucesso! E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, pela oportunidade. Foi uma experiência maravilhosa. Fiquei aqui um pouquinho nervosa, mas você conseguiu deixar calma, passou uma tranquilidade. Foi muito bom e muito obrigada mesmo. Tamo junto, Gisele Ferrari. Foi uma honra poder ter te conhecido, uma mulher tão nobre e grande para Governador Valadares e que será também para toda a comunidade da medicina. O Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui e eu volto na próxima sexta-feira, dia 26, com mais uma história para ser eternizada aqui no podcast Imortalizador de Histórias. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.